aqui, eu vou mudar o nome dele para Supabase-teste, só para a gente ter aqui esse fluxo inicial testando a conexão com o Supabase. E eu vou querer criar um outro workflow especificamente para a gente trabalhar a questão do agente, né, do nosso agente pessoal. Então, eu vou criar aqui um novo workflow, vou chamar ele com o nome que estava antes, né, assistente-pessoal. E aqui nós vamos começar a trabalhar com um trigger, com um gatilho diferente. Então, ó, eu vou clicar aqui para a gente pedir que o gatilho vai ser um webhook call. Então, vou colocar aqui, certo? E ele vai mostrar para a gente uma URL de teste e uma URL de produção. Eu vou colocar aqui o nome do path para ser assistente-pessoal. Então, esse nome que vai estar, certo? O assistente pessoal, beleza? E está aqui a URL tanto de teste como a URL de produção. A gente vai já entender como funcionam os dois. Então vamos lá. Eu tenho aqui um fluxo que tem basicamente esse ponto de entrada, que vai ser uma webhook, ou seja, vai criar uma API dentro do End8N para que a gente possa acessar. Vou clicar aqui e vou pedir para ele ficar escutando o evento. Qual é o evento que eu quero escutar, Léo? Eu vou colocar aqui para ser um post, certo? E eu vou colocar aqui para ele ficar listening, escutando o evento, ou seja, sempre que eu disparo, aí ele atende a requisição e para de escutar. Então eu tenho que clicar novamente para ele escutar aqui o evento, posso pedir para parar. Eu vou copiar essa URL e nós vamos voltar aqui para o Visual Studio Code e nós vamos fazer o seguinte, eu vou criar uma pasta dentro de back-end chamada de HTTP, por exemplo, certo? E vou criar um arquivo aqui chamado assistente pessoal.http. Beleza. Esse nome aqui, .http, né, colocou aqui um ícone e tal, eu tenho um plugin instalado dentro do meu Visual Studio Code chamado REST Client. Esse plugin que eu vou usar para fazer requisições do tipo REST, tá? Eu poderia ter criado isso aqui, ó, por exemplo, tecnologias.http. Deixa eu ver só se o nosso backend está rodando. Está. Então eu poderia, aqui dentro, criar uma requisição do tipo GET em http, só ajeitar aqui o teclado, que a máquina foi reiniciada, mas tudo bem, localhost. A porta que a gente está usando, aqui eu não setei nenhuma porta e também não mudei a porta padrão que ele colocou, que vai ser a porta 3000, certo? Então, eu vou colocar aqui, depois eu vou mudar a porta, vou colocar aqui 3000/tecnologias. Então, aqui eu sei que eu tenho um endpoint, né, uma API escutando nesse ponto aqui. Então, se eu colocar send request, ele vai lá na nossa API e vai trazer a resposta. Então, eu trouxe aqui, ó, HTML, blá, 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 e todas essas informações por aqui. Ah, Léo, eu quero ter vários testes aqui da minha API. Basta você colocar, ó, 1, 2, 3 símbolos do cerquilha, né? E aqui você pode colocar, por exemplo, get. Vou pegar aqui o mesmo caminho e botar /destaques. E aí a gente pode clicar e ele vai trazer lá as tecnologias que estão em destaque na nossa aplicação. Então você pode fazer isso não só para as tecnologias, mas também pode fazer isso para os projetos e qualquer outra API que você tem. Então é uma forma simples de você testar aqui a sua aplicação. Beleza, eu vou colocar aqui um assistente pessoal e eu vou copiar essa URL aqui, ó, vou pedir para ele ficar escutando, vou copiar a URL, vou colocar aqui um post e vou fazer uma chamada em cima dessa requisição aqui. Beleza, então eu vou pedir para ele executar. Ele trouxe aqui um status 200, ok, foi lá e trouxe as informações e tal, e mandou aqui, ó, mensagem. O workflow foi startado. Então, na hora que eu chamei esse endpoint aqui, o workflow foi startado, ele mostra aqui pra gente o que foi que veio, ó, não veio nada no body da requisição e tal, e a gente vai fazer com que agora a gente tenha informações que serão passadas pelo body da requisição, que vai ser importante. Então, o que é que eu quero passar? Aqui no body da requisição, a gente vai testar por aqui, depois a gente pode testar pela própria aplicação, tá? Então, ó, a gente pode colocar aqui que o content type do meu body vai ser uma application/JSON, e aqui eu vou passar duas informações. Eu quero passar o que eu vou chamar aqui de chat ID, e o chat ID vai ser importante porque eu preciso ter um ID para saber exatamente qual é o contexto que eu estou conversando. A gente quer ter um contexto de conversa, tá? E eu vou já mostrar isso para vocês no outro exemplo, mas a gente precisa do chat ID para conseguir fazer isso. Então, eu vou colocar aqui um chat ID para ser, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente vai depois gerar um valor string aí único com aquela classe ID que nós criamos. Lembra? A gente criou um ID que vai ter lá um valor. Exatamente, a gente vai usar isso depois. E eu quero usar aqui a mensagem. Então, eu vou colocar aqui como mensagem mesmo em português. E aqui eu posso colocar, por exemplo, bom dia. Eu vou tirar aqui essa profissão, desenvolvedor que não precisa. Então, essas serão as duas informações que eu quero passar para o meu workflow através de uma chamada, através do HTTP, né? Eu chamo lá HTTPS especificamente porque é protocolo seguro. Então, eu vou mandar uma chamada e ele vai tratar ali de startar o fluxo para a gente. Então, fazendo isso, a gente pode voltar para cá, pedir para ele ficar escutando novamente o evento, e aí você pode fazer aqui uma chamada. E aí, ou chamada aqui não, né? Tem que ser uma chamada aqui, send request. Ele mandou lá, ele já entendeu, voltou colocou aqui, fail to passing request body. Beleza, vamos ver o que foi que aconteceu lá na nossa requisição. Stop listening.
Sim, aqui deu um problema local que não pode ter esse vírgula no final, certo? Então ele é bem rigoroso no que diz respeito, isso aqui tem que ser um JSON válido e vírgula no final não é válido. Então eu vou mandar de novo, agora ele mandou, deu tudo certo, ó, o workflow foi startado, e uma vez que o workflow foi startado, a gente recebeu aqui as informações, inclusive recebemos aqui o chat ID e a mensagem chamada de bom dia. Uma coisa interessante é que você pode dar um pin nesse elemento aqui, e você colocando um pin no elemento, você consegue, a partir daqui, testar o workflow sem precisar mais fazer uma chamada lá, porque ele já vai usar a última requisição que chegou aqui, para que a gente possa usar essa última requisição e, eventualmente, chamar o fluxo que a gente deseja chamar, certo? Então, esse aqui é um ponto importante, a gente vai agora entender como fazer o fluxo. Antes de a gente entrar especificamente no fluxo que a gente quer construir, deixa eu criar aqui um outro fluxo de teste, só para eu vou mandar salvar, e eu vou criar aqui um outro fluxo de teste. A gente criou já o Supabase teste que a gente fez. Esse workflow aqui, My Workflow, acho que ele vem por padrão. A gente gerou, né, esse workflow aqui para mostrar só ali o início do processo, beleza? Eu vou colocar aqui primeiro traço fluxo, e eu vou criar um outro, criar aqui um agente traço IA traço teste. A gente já criou o Supabase teste, agora eu vou criar um agente de IA. Como é que a gente poderia, só para a gente testar aqui de forma simples, um agente de IA? Eu vou startar através de um chat. Acho que a gente já fez um exemplo como esse, né? Você pode abrir aqui um chat para fazer um teste, beleza? Vou colocar aqui, ele não vai responder nada porque não tem nada sendo executado depois desse chat. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um agente de IA, certo? Vamos lá, eu vou ter aqui um Advanced AI, vou colocar um AI Agent, beleza. Então, a primeira pergunta que as pessoas vão fazer é o seguinte, Léo, eu preciso ter assinado alguma coisa, porque na hora que você for usar aqui um agente de IA, como sendo a sequência da chamada aqui do teu chat, você vai precisar fornecer aqui um modelo. Existem formas de você acessar versões gratuitas, por exemplo, de DeepSeek, através da nuvem lá da NVIDIA, você tem uns créditos lá, você pode usar o Gemini, e tem vários modelos, inclusive modelos que você podem rodar localmente na sua máquina. A OpenAI, para a gente conseguir conectar e criar as credenciais aqui na OpenAI, que eu não criei nenhuma credencial aqui, a gente pode fazer isso agora, ó. Eu posso tanto criar ali no fluxo que eu estava indo, como eu posso vir aqui, ó, pedir para ele criar uma nova credencial dentro de personal, melhor dizendo, e aqui eu vou colocar OpenAI, e ele vai pedir para eu colocar aqui a minha chave, certo? Então, eu vou entrar aqui em platform.openai.com, e aqui, deixa eu ver se eu consigo acessar aqui no dashboard, você pode entrar users, por exemplo, ele vai mostrar aqui o uso, e eu queria mostrar para vocês especificamente a parte dos valores que eu coloquei, certo? Storage, deixa eu ver se tem aqui uma Playground, eu não sei, Total Spend, eu não sei se tem aqui como eu acessar os meus créditos, né? Deixa eu ver aqui. Eu sei que eu quero entrar aqui na parte de API, que a gente vai criar uma API aqui, tá? Mas, basicamente, foi o que eu fiz. Eu coloquei crédito. Eu não tenho, aqui na minha conta pessoal, eu não tenho a assinatura da OpenAI. Eu tenho crédito, aí eu coloquei, sei lá, dá para colocar $5, daí eu coloquei $10, e eu tenho como usar esse crédito através da API. Então, você não precisa ter uma assinatura para conseguir colocar isso dentro do seu sistema, né? Basicamente, você precisa só colocar créditos para que você consiga utilizar através da OpenAI. Eu vou criar aqui uma chave, vou criar uma nova chave, vou colocar aqui que o projeto padrão, vou colocar aqui N8N, por exemplo, e vou pedir para ele gerar a chave. Eu vou colocar aqui do lado para ele gerar a chave por aqui, vou copiar, done, ou seja, ele acabou de gerar uma chave nova aqui, tá? Que é exatamente essa chave N8N. E em cima dessa chave, eu vou colocar aqui o valor gerado e vou pedir para ele salvar. Salvando, ele vai testar, ó, as credenciais foram criadas com sucesso. E uma vez que eu tenho as credenciais agora, agora eu tenho credenciais do Supabase e tenho credenciais da OpenAI. E aqui você consegue até mudar o nome, né? Por exemplo, a minha conta pessoal, credenciais da conta XYZ, você consegue colocar, e teve várias credenciais, inclusive da OpenAI, várias credenciais do Supabase e tal. Então, beleza. Aqui na parte dos nossos workflows, eu vou entrar aqui em agente de IA, para a gente agora vincular essa chave, né, que já foi vinculado aqui. Eu vou selecionar o modelo, e agora a gente tem um modelo para trabalhar dentro do nosso agente de IA. Então, o modelo já está aqui. Eu vou clicar aqui 2 vezes para que eu possa estabelecer uma mensagem de sistema para dizer exatamente o que é que eu quero com esse agente de IA. Eu vou deixar a mensagem padrão, ó, você é um assistente, um helpful assistant, né? Um assistente que ajuda as pessoas. Beleza? Que é o suficiente para a gente começar a perceber que o nosso chat vai começar a funcionar agora. Isso aqui é o mínimo viável, é o MVP para que você tenha aqui um chat funcionando. Então vamos lá, eu vou abrir aqui o chat, vou colocar aqui, por exemplo, bom dia, certo? Então ele vai pensar e vai responder para a gente, bom dia, como posso ajudar você hoje? Ou seja, nós já temos um assistente que é capaz de responder, e preste atenção, quando eu interagir aqui com o chat embaixo, ele vai ficar pensando, cada parte que ele for interagindo, ele vai pensando para dar para a gente uma resposta. Então eu vou perguntar, por exemplo, olha aqui o teste que eu quero fazer exatamente para mostrar para vocês que a gente vai precisar de um outro elemento importante dentro desse chat, que é o seguinte, ó, qual é o próximo número na sequência
Aí eu vou colocar aqui 1, 2, 3. E aí, ponto, ponto, ponto. Vou dar um Enter aqui. E ele vai colocar, ó, a sequência que você apresentou é uma contagem simples, onde cada número aumenta em 1. Portanto, o próximo número da sequência 1, 2, 3 é 4. Ele poderia só responder 4, né? Mas ele gosta de fazer ali a média e de responder mais coisas. Aí eu vou perguntar. Aí eu vou fazer a próxima pergunta. E depois do número informado, vírgula, qual será o próximo? Aí eu vou fazer uma pergunta para ele e ele vai dizer assim, claro, porém, eu preciso que você me informe qual é o número que você tem em mente para que eu possa ajudá-lo a descobrir qual pode ser o próximo número. Como assim? Eu acabei de conversar com ele dizendo que eu tenho uma sequência 1, 2, 3. Como é que ele não sabe dizer, depois do número informado, qual será o próximo? Ele não sabe porque ele não tem histórico, ele não tem memória. E é exatamente o próximo ponto aqui do nosso agente de IA. A gente precisa adicionar uma memória para ele. E adicionando uma memória, aqui uma coisa importante é que dentro do contexto do chat, eu tenho algumas informações importantes. Eu tenho o chat input, que é a mensagem que eu coloquei, mas também importante, né, tão importante quanto a mensagem, é esse session ID aqui do nosso chat. Cada chat tem um session ID, por isso que eu criei lá no outro fluxo um chat ID, porque eu preciso ter esse ID único para entender o contexto de conversa com cada usuário, até porque eu terei na memória lá vários chats rolando em paralelo. Então, uma vez que eu tenho o Session ID, eu consigo criar aqui uma memória bem simples, né, que é exatamente esse Simple Memory, e aí ele coloca aqui como sendo o padrão mais simples, eu vou clicar aqui, e é exatamente o que ele precisa para funcionar é um identificador único, e ele vai usar exatamente esse Session ID aqui para dizer qual vai ser a nossa janela de memória na conversa com o chat. Claro, quanto maior a janela, mais espaço ele vai guardando na memória para consumir essas informações. Você pode colocar aqui 5, eu quero 5 mensagens de janela. Não, eu quero colocar aqui 10 mensagens de janela. Ou seja, ele vai levar em consideração as últimas 10 mensagens para saber responder alguma coisa para você. Então, isso aqui é importante para que a gente possa ter, por exemplo, uma conversa. Eu vou zerar aqui o chat, vou fazer a mesma coisa. Ó. Qual é o próximo número na sequência 1, 2, 3. Aí ele vai responder pra gente. O próximo número é 4. E aí eu vou colocar, e o próximo? Agora que ele tem uma janela de conversa, ele vai dizer, o próximo número, após o 4 na sequência 1, 2, 3, 4, é 5. A sequência continua com números inteiros consecutivos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Então agora ele sabe porque eu tenho uma janela de conversação. E o próximo passo, para que você possa ter, digamos assim, um agente específico para a tua necessidade, é exatamente a tool, a ferramenta que a gente vai usar, que podem ser várias ferramentas diferentes. Beleza, eu vou parar aqui esse exemplo que a gente fez, e aí na próxima aula a gente vai fazer de forma completa o nosso agente de IA. A gente já fez aqui um exemplo do Supabase, nós já fizemos um exemplo de um agente de IA sozinho, isolado ali no chat, fizemos o nosso primeiro fluxo. Agora o que nós vamos voltar é fazer o nosso agente pessoal através do webhook. Eu vou mandar uma mensagem lá pelo Visual Studio Code para cá, para que a gente possa estabelecer ali uma conversa inicial através desse teste, para depois a gente integrar isso com a nossa aplicação front-end. André entrega para Marquinhos. Marquinhos tem o Wesley aqui do lado direito. Tem que ter muita liberdade ofensivamente. O Wesley tem muita força física. Recebe o Wesley. Vai pro fundo. Rafinha pedindo cruzamento. Agora que a gente já tem aqui no nosso webhook uma requisição que foi feita, né, digamos assim, de testing, a gente pode executar o workflow. Uma vez que eu coloquei aqui o pin, né, para ele pegar a última execução e ficar com ela em memória, a gente pode usar ela para fazer aqui o resto do fluxo. Depois a gente pode testar outros cenários. Então vamos lá. Ó. Eu vou colocar aqui um Advanced AI e vou usar aqui o AI Agents da mesma forma. Ele está colocando aqui, ó, o prompt para ser o chat input, né, para ser a entrada aqui do nosso chat. Vamos fazer o seguinte, ó. Primeira coisa que eu vou colocar vai ser o modelo. Vou colocar o modelo da OpenAI, a gente já tem esse modelo e ele já vai estar aqui funcionando. Outra coisa que eu vou querer colocar é a memória, da mesma forma que eu fiz lá. E aí ele não tem o Session ID, porque ele está dizendo, ó, Session ID não existe. Eu vou definir embaixo, né, defined below, e aí eu vou usar aqui o chat ID para ser a chave que a gente vai usar para a memória. Então ele vai usar aqui uma outra configuração, né, ó, o json.body.chatid vai ser o meu identificador único, e eu vou colocar aqui uma janela de 10, como eu tinha feito lá no nosso exemplo. Então a gente tem agora a memória, nós temos o modelo. E aí o que é que nós podemos fazer? Nós podemos colocar aqui a nossa ferramenta, a tool. E aí a ferramenta que a gente pode usar pode ser aqui, ó, Supabase Tool. Então eu vou usar aqui um Supabase Tool, vou selecionar aqui uma operação para get many, pegar muitos, vou selecionar para ele trazer tudo e vou pedir para ele trazer aqui as tecnologias no primeiro momento. Então, colocar aqui as tecnologias e a gente pode nomear essa ferramenta, eu posso renomear ela aqui, ó, para
tecnologias. Então, o nome da ferramenta vai ser importante porque a gente vai precisar saber exatamente qual é a ferramenta que a gente está acessando. E lembrando, qualquer dificuldade que você tenha de acessar o Supabase diretamente, você pode usar como alternativa a parte de uma conexão direta com o PostgreSQL, porque você tem essas informações lá no Supabase, né? Ó, se você selecionar aqui na parte de conexão, você vai conseguir ter a string de conexão, a senha do Supabase, tudo aquilo que você precisa para conectar. Então, eu tenho uma ferramenta para chamar as tecnologias, eu vou criar uma outra ferramenta, também do Supabase, para que a gente possa conectar com os projetos. Então, vou colocar aqui, ó, vai ser também um get many, vou selecionar projetos, vou pedir para ele trazer todos os projetos, e nós vamos renomear aqui, ó, rename para projetos. Então, agora nós temos duas ferramentas aqui dentro do nosso agente de IA. Nós já temos a memória, e nós já temos aqui o modelo que ele vai usar para fazer todo o processamento. Então, o que é que eu preciso agora? Eu preciso clicar 2 vezes aqui no agente de IA para estabelecer uma mensagem de sistema. Tá? Ele já vai usar o que ele colocou aqui como sendo chat input, mas eu não quero que ele use o chat input. Eu vou definir embaixo e eu quero que ele use a mensagem que veio lá no meu webhook. Então, não é chat input, mas é, no caso, body.message. Então, essa vai ser o prompt que ele vai usar. O que eu preciso agora é colocar aqui uma mensagem de sistema. Tá? Eu poderia digitar a mensagem de sistema, mas eu vou pegar a mensagem que eu digitei. Foi basicamente a primeira mensagem, eu não fiz muitas otimizações nessa mensagem, eu escrevi a mensagem e eu vou colocar aqui para vocês verem o que foi que eu escrevi. Ó. Você é o assistente pessoal dentro do portfólio do desenvolvedor Leonardo Leitão. Aí eu coloquei, estou aberto para trabalhos e contratação por empresas. É possível acessar todos os projetos do portfólio pela tool projetos e todas as tecnologias que eu tenho experiência pela tool tecnologias. Então, o nome que você colocou na ferramenta projetos e tecnologias, eu estou referenciando aqui dentro desse prompt. Caso você não conheça a resposta, pode solicitar o telefone com o WhatsApp para que o Leonardo entre em contato depois. Perguntas não relacionadas ao assunto, aos assuntos como trabalho, projetos e tecnologias podem ser educadamente negadas e pode usar humor nessas negativas. Então, eu coloquei aqui bem simples, né? Depois você pode pegar esse prompt aqui e mandar para o ChatGPT melhorar, mas eu nem fiz isso, eu simplesmente coloquei aqui um prompt qualquer e você pode melhorar e colocar mais coisas. O ideal é que você trate um agente de IA como um especialista em alguma coisa, ou seja, ele é um especialista em responder coisas sobre tecnologias e projetos. Você poderia até criar um agente de IA focado em projetos, um outro focado em tecnologias, um outro agente focado em decidir se a pergunta tem a ver com projetos ou tecnologias. Mas eu acho que esses dois assuntos estão relacionados, então você pode fazer isso. Uma outra coisa que você poderia fazer também aqui nesse contexto é o seguinte, você poderia, em vez de ter uma ferramenta chamada tecnologias e uma outra ferramenta chamada projetos, uma vez que você coloque o back-end em produção, você poderia criar um endpoint, né, uma API para responder ou devolver esses dados juntos, de projetos e tecnologias juntas, né, para que eventualmente você possa, ali com todos os dados juntos, responder de uma forma até melhor. Então, tudo depende de você fazer testes e verificar como vai ser a melhor forma para você tratar esses dados. A vantagem de você ter uma API, você colocar a ferramenta acessando uma API do seu back-end, é porque, além de você ter os dados que você tem acesso lá no Supabase, você pode fazer todo um processamento desses dados e tratar os dados de uma forma que fique até melhor para o agente de IA responder essas perguntas, tá? Então, é muito simples. Você tanto pode usar o Supabase direto, ter acesso aos dados, como você pode colocar aqui, por exemplo, a parte de Docs, por exemplo. Eu quero pegar aqui o Google Docs para acessar o meu currículo. Então, você pode criar a informação do currículo lá no Google Docs e você também ter informações do currículo através de uma outra ferramenta. E aí você colocaria, caso você queira alguma questão do meu currículo, onde eu estudei, as minhas o meu histórico acadêmico, o meu histórico profissional, você pode acessar através da tool chamada currículo. E aí basta você colocar uma chave lá no Google Cloud, você cria uma chave de acesso para as coisas do Google Docs e você vai conseguir acessar também o seu currículo através de uma ferramenta como essa, tá? Então a gente já está com o nosso agente de IA prontinho. O que é que a gente pode fazer agora? A gente pode testar o workflow. Né? Testando o workflow, você vai ver ó, que no final ele gerou uma saída, ele colocou aqui, ó, bom dia, como posso ajudar você? Se precisar de informações sobre trabalhos, projetos ou tecnologias, estou aqui. Ou seja, ele já está respondendo de uma forma mais específica. E aí, a gente pode fazer o seguinte, ó, eu posso voltar aqui, vou tirar esse unpin, né, vou tirar o pin aqui do projeto, vou clicar aqui 2 vezes e pedir para ele ficar escutando os eventos, e lá no meu Visual Studio Code, eu posso pedir o seguinte, ó, agora eu vou perguntar assim, por exemplo, você trabalha com desenvolvimento de software para mobile? Ou seja, eu vou mandar uma coisa específica para ver se ele vai responder, se ele vai ou não trabalhar com isso. Lá ele já está escutando o evento, então o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Vou mandar ele executar essa requisição. E aí, ele mandou aqui dizendo que o workflow foi startado, beleza? É isso que era para acontecer mesmo. E aí, se a gente olhar aqui no Canva, vamos ver o que aconteceu. Ó. Não sei se ele chegou até aqui. Ó, o workflow foi startado. Deixa eu ver se
está tudo direitinho. Deixa eu startar novamente aqui. Na verdade, eu vou voltar para cá, eu vou colocar teste workflow. Ele vai ficar escutando um gatilho. Deixa eu dar aqui um send request novamente. Então, agora sim, ele foi até o final. E ele colocou, sim, posso trabalhar com desenvolvimento de software para mobile. Você gostaria de saber sobre os projetos relacionados e tema ou as tecnologias que o Leonardo Leitão utiliza? Ou seja, ele já está respondendo de forma específica. Beleza, mas, Léo, além de chamar e de ter uma resposta específica, eu quero que a resposta da minha requisição seja exatamente o que eu perguntei, e não uma mensagem dizendo que o workflow foi startado. Beleza, é o que nós vamos fazer exatamente agora. Nós vamos colocar aqui eu vou colocar aqui uma transformação de dados, certo? Para a gente editar os campos que vieram aqui. E o campo que veio, né, como resposta, deixa eu executar de novo o workflow. Eu vou dar um pin aqui e vou pedir para ele testar o workflow. Ele testou e chegou aqui dentro da minha edição, a edição do que veio, né? O que veio aqui foi a mensagem, você trabalha com desenvolvimento, deixa eu ver aqui, eu quero pegar a saída, tá aqui a saída, ó. A saída do agente de IA, foi essa output aqui, ó. Sim, eu estou aqui para ajudar no desenvolvimento, blá, 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 blá. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa saída aqui, jogar para cá, e eu vou chamar a saída, eu chamei como resposta, certo? Ó, resposta. E é essa resposta que eu quero mandar lá para o meu o meu back-end ou front-end que fez a requisição. Essa é a resposta que eu quero mandar. Então, logo depois disso aqui, eu vou colocar um webhook respond to webhook, certo? Eu quero responder to webhook e vai ser exatamente o que veio através da saída desse nó. O que sair desse nó, eu quero que seja respondido como resposta do meu webhook. Então, aqui no webhook, tem uma configuração importante que a gente precisa fazer, ó. A resposta não vai ser imediatamente. Eu não quero responder imediatamente dizendo que o fluxo começou, mas eu quero que ele use um respond to webhook node, ou seja, ele vai procurar lá no final, em algum local, um nó que tem esse respond to webhook. E aí ele diz, ó, por favor, insira esse nó para que ele possa, de fato, responder aí a requisição. Beleza, então agora a gente fez a configuração para que esse nó não responda de forma automática, e agora eu vou dar aqui um unpin para, de fato, ele ficar escutando o workflow, e agora eu vou jogar uma requisição aqui para que a gente possa ver a resposta chegando aqui na nossa aplicação. Então a resposta que chegou foi essa. Parece que você está realmente interessado em desenvolvimento para mobile. Sim, o Leonardo Leitão trabalha com isso. Se quiser saber mais sobre os projetos específicos ou as tecnologias que ele utiliza, eu estou aqui para te ajudar. Então, agora eu fiz uma requisição, passei o chat ID, então ele sabe que eu estou perguntando várias vezes a mesma coisa, né? Ele já está ficando indignado com o cara. Parece que você está realmente interessado, meu filho. Continue, né? Passa a próxima pergunta e tal. Tá? Mas aí o fato é que agora ele já está respondendo. Eu posso perguntar, por exemplo, você trabalha com React Native, por exemplo, ó, React Native. Aí seria uma próxima pergunta que a gente poderia fazer com o nosso queridíssimo chat, ó. Certo, ele não está registrado, porque como eu estou na URL de teste, a gente precisa colocar para ele ficar escutando, né? No teste, sempre que ele atende uma requisição, ele para de escutar ali o processo. Então, executando. Aqui ele vai pensar um pouco e vai trazer a resposta. Sim, o Leonardo Leitão trabalha com o React Native, que é uma biblioteca para desenvolvimento de aplicativos móveis usando o React. Se precisar de mais informações sobre projetos específicos ou como ele utiliza o React Native, é só avisar. E aí você pode ir conversando, ele vai te mandando uma série de respostas específicas para isso. Beleza? Então esse aqui é o ponto que nós chegamos de criar o nosso agente de IA. Ele ainda está no modo de teste, mas você pode ativar aqui o fluxo, deixar esse fluxo ativo e funcional. E uma vez que ele estiver ativo e funcional, você pode passar a utilizar a URL de produção. Você pode copiar e aí você vem aqui, ó, e utiliza, em vez de utilizar a URL de teste, você vai utilizar a URL de produção. E aí, uma vez que você utiliza a URL de produção, você agora não precisa mais ficar pedindo para ele escutar, porque ele já vai ficar escutando a URL de produção. Então, eu posso até mudar aqui o número do chat para ficar como se fosse um chat diferente, né? E aí você pode executar e agora ele vai responder, tá? Aqui, ó, desculpe, mas eu não sou um desenvolvedor. Porém, Leonardo Leitão, o desenvolvedor por trás desse portfólio, tem experiência com várias tecnologias. Se você quiser, posso verificar as tecnologias que ele trabalha. Tá? Então, ele já está funcionando, já está mostrando para a gente a resposta. E o próximo passo é a gente colocar o nosso back-end em produção, para depois a gente criar o front-end e, criando o front-end, a gente concluir o nosso portfólio. Beleza? Então, a parte do agente de IA, a gente conseguiu fazer. Criamos aqui um fluxo bem legal e, claro, a gente pode melhorar esse fluxo ainda mais, colocar prompts específicos, colocar um agente de IA para decidir qual é o tipo de assunto abordado. Então, eu posso colocar, você é um agente que vai decidir quais assuntos correspondem à requisição do usuário. É um assunto voltado para o currículo dele? É um assunto voltado para uma contratação de uma empresa? É um assunto voltado para um projeto freelancer? E aí você pode criar categorias de respostas. Isso aqui tem a ver com o currículo. E aí, uma vez que você coloca que a categoria foi currículo, você pode colocar um teste, né, para que ele possa ir para um lado ou para o outro no fluxo. E você pode criar fluxos bem mais complexos do que esse. Mas você percebe que criando esses fluxos de forma visual, é muito simples você conseguir fazer um fluxo muito legal que vai atender às necessidades da tua aplicação. Beleza? Então vou ficar por aqui, vou salvar o nosso assistente pessoal e na próxima vez que a gente for testar esse fluxo, já vai ser integrado com a nossa aplicação front-end. 70.027 é o maior público do futebol brasileiro na temporada, público presente. Superando o Fla-Flu do último fim de semana, onde tivemos 69
quebradinho, não me lembro agora de cabeça, mas praticamente o mesmo. Pessoal, nós vamos agora fazer o deploy da nossa aplicação back-end, certo? A gente tem muitas possibilidades para fazer aqui, né? Você tem, por exemplo, um provedor chamado Contabo, contabo.com, né? Ele tem uma interface horrível, é muito feio a interface dele, mas você pode, sei lá, pagando $5 por mês, você tem um servidor, uma máquina Linux lá para você, né? Ele tá mostrando aqui, ó, 5 euros, né? Se você colocar aqui em dólar, por exemplo, aqui tá em euro, vou colocar em dólar, save settings, ó. $6,55 você tem um mês de uma máquina básica para que você possa configurar lá o Linux, né, manualmente, escrever lá os comandos, pode ser uma solução interessante aí para você colocar com um valor relativamente barato, né, vai ser 30 e poucos reais, você tem um servidor disponível o mês todo para você usar, e você tem um servidor mesmo, você entra lá, instala o que você quiser e coloca para utilizar, e esse servidor pode, por exemplo, apontar lá para o banco de dados do Supabase sem nenhum problema. Eu vou usar uma outra solução chamada Fly.io, certo? Aqui no Fly.io eu vou entrar com a minha conta do Google e eu não acho que eu não tenho nada nessa conta, eu não tenho nem cartão de crédito configurado. E aqui você vai usar através de créditos. Você vai ter créditos e a partir dali você precisa utilizar. E ele tem um esquema muito, muito simples de fazer deploy e a aplicação ela vai funcionando sob demanda, né? Você pode até ficar sem nenhum nó ativo da sua aplicação, se você quiser. E aí você não gasta nada. E aí quando fizer uma requisição, ele sobe a sua máquina automaticamente para atender as requisições. Ela fica no ar se ela estiver sendo usada, né? Se não estiver sendo usada, ele vai lá e tira a aplicação do ar. Então, eu vou adicionar aqui um pagamento, eu vou pedir para ele continuar. De fato, eu estou usando pela primeira vez. Eu vou criar aqui um cartão de crédito virtual aqui. Pode ser também com o Google Pay, né? Sei lá, eu tenho um Google Pay aqui, deixa eu colocar aqui para ver se aparece alguma coisa. Eu vou colocar aqui do lado, por enquanto. Deixa eu ver se eu jogo para cá, beleza. Vou ter que mascarar aqui, mas vou colocar aqui o Google Pay, que vai ser talvez a forma mais simples de lidar com os pagamentos aqui no Fly.io. Você provavelmente não vai pagar nada, vai ter ali talvez alguns poucos centavos, então você em vez de pagar logo R$ 30, você pode ter aqui dentro do Fly.io um pagamento sob demanda, né? Então, nesse caso, vai ser muito mais simples de fazer. Beleza, então eu estou pronto para fazer o deploy do ponto de vista de pagamento aqui da nossa aplicação. O que é que nós vamos fazer? Lá no Fly.io, IO, eu vou colocar aqui CLI, que é o Command Line Interface. Se você colocar aqui, ó, é o fly.ctl, certo? É exatamente a ferramenta que a gente vai precisar utilizar. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é instalar esse fly.ctl. Tá aqui uma forma de você instalar no Mac com Brew, né? Você pode instalar aqui diretamente com a URL, você pode instalar diretamente com a URL aqui no Linux, ou você pode usar esse comando aqui no Windows. Esse comando, no meu caso, não funcionou. E aí ele diz o seguinte, se não, aí ele coloca aqui na documentação logo embaixo, ó, se esse comando pwsh não existir, use PowerShell aqui no começo. Então, no lugar de colocar isso aqui, você coloca PowerShell e o resto vai ser igual, né? Menos command e tal. E aí você copia aqui o comando, vai lá no terminal da sua aplicação, acho que eu estou com o terminal aberto aqui, beleza? E aí a gente tem aqui, ó, back-end, você poderia copiar isso aqui, só que substituindo isso aqui por PowerShell, certo? Foi exatamente o comando que eu coloquei, né? PowerShell, acho que é assim, beleza? E aí ele vai instalar para você isso aqui. Eu não vou precisar instalar, porque eu já tenho aqui o comando do Fly disponível no meu computador. Fly menos, acho que é Fly CTL, se não estou enganado. CTL, deixa eu ver se é assim, pronto. Exatamente, nós temos, não sei se só Fly vai funcionar. Opa, deixa eu ver aqui. Dá fly menos help. Pronto, também com o comando fly você consegue acessar as informações. Então vamos fazer o seguinte, a gente está com tudo pronto aqui para que a gente possa de fato fazer o deploy da nossa aplicação. Eu vou parar aqui e na próxima aula a gente vai fazer o deploy da nossa aplicação dentro do fly.io e vocês vão perceber como é simples esse processo. Então agora nós estamos prontos para fazer o nosso processo de deploy. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser usar aqui o fly.auth, -help, porque a gente vai precisar fazer aqui eu vou primeiro fazer o logout, que eu estou logado aqui em uma conta, então auth.logout, para fazer agora juntamente com vocês o login. Então, vou pegar aqui, ó, fly-auth login, para a gente executar, vou colocar continua com Leonardo M. Leitão, então posso fechar aqui a aba do meu browser e agora estou logado especificamente com a conta que eu acabei de criar. A conta, criar não, né? Eu só coloquei com o Google, já tinha conta, mas eu nunca tinha usado ela, nunca tinha cadastrado absolutamente nada. Beleza, nós estamos dentro de uma aplicação back-end, certo? A aplicação back-end está aqui, pronto para que a gente possa salvar, colocar ela aqui no browser. No browser não, fazer o deploy dessa aplicação. O Fly.io, ele usa estruturas, ele usa Dockerfile, né? Que Docker é uma ferramenta de desenvolvimento muito importante para você criar ambientes sem você precisar instalar diretamente no seu computador. E a vantagem é que uma vez que você descreve a estrutura do seu código de uma forma que você sabe exatamente o que você precisa ter, quais são as versões do software, você pode replicar um ambiente de produção, por exemplo, que você encontra lá dentro da sua máquina de uma forma muito simples. Se a gente colocar aqui, ó, Fly, IO, Docker, Nest,
Nest.js, para ter uma versão aqui prontinha para o Nest.js, o primeiro link que aparece é alguém fazendo aqui uma pergunta sobre como que você pode criar um Dockerfile especificamente para o Nest.js. Aí ele vai descendo aqui na resposta. Alguém mandou esse template para a gente aqui, ó. Certo? Que está dentro de um repositório do GitHub. Foi esse template que eu estou usando dentro da nossa aplicação. Então, eu vou criar aqui, ó, um arquivo chamado Dockerfile. Então, aqui, ó, Dockerfile. E eu vou copiar esse trecho aqui e vou jogar para cá. Certo? Opa, eu copiei, foi o nome do arquivo, mas eu vou pedir para ele copiar o conteúdo do arquivo e vou jogar para cá, beleza? Então, esse é a estrutura. Vou tirar aqui os comentários que não serão necessários. Essa aqui é a estrutura que a gente vai precisar para definir lá a nossa aplicação em produção. Ele vai usar o Node.js na versão 20, vai criar aqui alguns comandos, como copiar o arquivo package.json, né, tanto o package normal como o arquivo lock. Ele vai instalar as dependências. O que é esse comando CI, Léo? Porque eu estou acostumado a instalar apenas com I. O C é um clean install, né, uma instalação nova. Então, ele vai rodar esse comando para instalar tipo do zero. Aqui ele vai colocar o npx prisma generate, já está assumindo que é o Prisma, o que é legal pra gente. Ele vai rodar o projeto npm run build, ele vai rodar o script de build pra gente, para construir o projeto. E no final, ele vai tirar, isso que é importante, né? Ele vai tirar de dentro do package.json tudo aquilo que é dependência de desenvolvimento. Ou seja, não me interessa no meu projeto em produção, aqui ó, olha a quantidade de dependências que eu tenho e a quantidade de dependências de desenvolvimento que eu tenho. Isso aqui, gente, eu não quero que fique em produção, eu quero somente as dependências de produção. Então a gente vai tirar e isso vai economizar a memória na hora de subir a máquina e tal. Então ele vai rodar, e aí o que está faltando aqui pra gente é o seguinte, além da gente copiar, porque eu vou precisar copiar o package.json, o package-lock.json, vou precisar copiar a pasta Node Modules, que é a pasta que a gente vai utilizar, e vou precisar também copiar a pasta dist. Por que a pasta dist? Porque a pasta dist é a pasta que nós temos o projeto compilado. Então é aqui dentro que ele vai rodar, especificamente dentro da pasta src e o arquivo main.js. Tá? Aqui ele colocou server.js, mas está errado. Tem que ser, aqui no nosso caso vai ser rodar o comando node na pasta dist, barra backend, que aqui é específico para o nosso projeto, barra src, barra main.js. Esse é o caminho que ele vai executar depois que o projeto for feito, o build. Só que, além de ter essa parte aqui específica, né, nós temos que fazer mais uma cópia, digamos assim, que é copiar a pasta do Prisma. Porque eu preciso da pasta do Prisma para que ele rode o projeto. Então, aqui, eu vou copiar também a pasta do Prisma, certo? Então, eu vou colocar aqui Prisma, barra, e vou copiar a pasta do Prisma aqui dentro, que aí lá ele vai ter o arquivo de configuração e tal, as coisas relacionadas ao Prisma para funcionar. Acredito que vai precisar funcionar de qualquer forma, a gente vai copiar aqui a pasta do Prisma, senão depois a gente tira e verifica se de fato é necessário ou não. A gente pode ver se tem essa demanda. Por quê? Porque com a pasta do Prisma copiado, ele vai conseguir rodar aqui o Prisma Generate. Né? Na verdade, vai precisar, porque se ele vai rodar aqui o Prisma Generate, é porque ele precisa ter a pasta do Prisma copiado lá, para que depois a gente possa chamar o nosso projeto. Então, esse aqui é o Dockerfile necessário para que a gente faça o processo de deploy da nossa aplicação. Eu peguei uma referência na internet, já estava prontinho, basicamente a estrutura pronta. A única coisa que eu fiz foi acrescentar o arquivo exato que eu preciso chamar, que não é o padrão, né? Então está dentro de dist, backend, src e o main.js. E eu copiei também a pasta do Prisma. Então, além da pasta dos arquivos compilados, Node Modules, package.json e a pasta Prisma, isso aqui pra gente é o suficiente. Léo, eu não conheço o Docker, não trabalho com Docker. Beleza, não precisa se preocupar. Você vai precisar desse arquivo de configuração e apenas isso, tá? Então, a gente não precisa se preocupar muito com a estrutura do Docker e ter o Docker instalado na sua máquina. Não precisa disso. Essa aqui, gente, é a forma mais simples de fazer o deploy, porque basicamente a gente vai ter esse arquivo e o próximo passo vai ser a gente fazer o deploy da nossa aplicação. Então, a primeira coisa que eu vou querer fazer aqui dentro da pasta backend é usando o comando do fly para a gente fazer um launch, ou seja, para a gente colocar aqui a aplicação no ar, certo? Só que eu não vou querer que ele faça o deploy da aplicação agora. Por quê? Porque a gente precisa configurar duas variáveis de ambientes. Lembra que lá no nosso projeto, a gente não está precisando, eu vou abrir aqui o env.sample, a gente não precisa dessas duas variáveis de ambiente aqui, ó, database URL e direct URL, pronto. Aí, basicamente, eu vou pedir para ele fazer aqui, --no deploy. Ele vai criar a aplicação lá no nosso fly.io, só que ele não vai fazer o deploy da aplicação nesse momento ainda, mas eu quero que ele crie. Aqui ele está mostrando pra gente o que ele vai criar, e a gente precisa ter muita calma agora, porque a resposta não vai ser a resposta padrão. Ele está mostrando que vai criar na organização Leonardo Leitão, o nome vai ser esse back-end, Spring Grass, alguma coisa, tá? Vai criar lá no Rio de Janeiro, né, que é a sigla GIG, que é a mesma sigla do Galeão, lá do aeroporto, vai criar um CPU com 1 GB de memória RAM, e ele disse que detectou, além de detectar que é um projeto Nest.js, que é muito legal, ele detectou pelo código que nós temos aí um banco de dados. Ele quer criar pra gente um banco de dados. Você pode usar o banco de dados por aqui? Pode, sem problema, sem dificuldade. Mas nós já temos um banco de dados lá no Supabase. Isso significa que ele pergunta aqui, você quer fazer alguma modificação nessas configurações antes de prosseguir? E a resposta padrão é não. Se você colocar Enter, ele vai criar e vai criar o banco de dados também. Só que eu quero dizer que sim, eu quero modificar essas configurações. Então ele vai abrir uma janela pra gente aqui do fly.io pra gente fazer a modificação. Ó. Então aqui Rio de Janeiro pra mim tá ok. A porta interna
a gente pode deixar na porta 3000 lá, não tem problema, certo? O ambiente de desenvolvimento pode ser uma coisa, o ambiente de produção pode ser outra. Então a porta 3000, mas ele vai fazer o redirecionamento da 443 para a porta 3000. E aqui embaixo onde tem esse fly unmanagement postgrid, né? Eu vou colocar aqui que eu não quero nada, certo? Então basicamente eu não quero que ele crie o banco de dados para mim. Tirando isso, o resto é padrão, né? Ó, essa parte de storage ele está desabilitado, o Redis está desabilitado, o Sentry também. E o banco de dados eu também não quero, mas o resto é a mesma coisa, né? Uma CPU, 1 GB de RAM, você pode modificar de acordo com a necessidade da tua aplicação. Então eu vou confirmar as mudanças. Confirmando as mudanças, a gente pode voltar lá para o nosso terminal, que ele vai fazer o processo de rodar a nossa aplicação sem fazer o deploy. Ele vai criar a aplicação lá, né, e não vai fazer o deploy ainda, porque para fazer o deploy a gente precisa modificar algumas variáveis de ambiente. Se a gente entrar lá no nosso fly.io, voltando aqui, ó, eu der um refresh aqui na aplicação, você vai ver que agora nós temos o nosso back-end Springgrass, né, 110, e o projeto foi criado, ele está pendente de ser feito o deploy, e nós vamos fazer o deploy na próxima aula, beleza? Então fizemos a criação do nosso projeto, logamos na conta, e o deploy vai ficar para a próxima aula. Está praticamente faltando duas coisas, a gente setar os secrets, né, os segredos, que podem ser setados aqui também, tá? Eu vou mostrar para vocês dentro dessa interface do nosso projeto, ou criando no projeto, você vai ter aqui os secrets, que é exatamente o que a gente pode criar pela interface ou pela linha de comando, tanto faz, para você colocar as duas chaves que a gente precisa para fazer o deploy da aplicação. Um jogo enrascado, difícil e brilhou o talento do Vinícius, fazendo um gol de exceção no fim, de fora da área. Agora nós vamos fazer o processo do deploy da nossa aplicação. Gente, tem tantas possibilidades para a gente fazer aqui. Você pode ir lá na AWS, colocar balanceamento de carga, pode fazer no fly.io, que acaba sendo mais simples o processo, pode fazer dentro do Contabo, comprar lá uma máquina, gastar R$30 e configurar tudo dentro dessa máquina. O processo até de deploy é relativamente simples, né? Você vai baixar lá o repositório, você vai configurar a máquina para rodar o processo lá, tipo com um PM2 da vida, né? Que vai ficar sendo mais robusto. Vai ter que instalar certificado digital. Então tem todo um passo a passo que fazer isso de forma manual não é tão interessante como usar, por exemplo, o fly.io, né? Além do fato de que ele vai conseguir fazer aí um auto-scaling automático e você tem uma série de configurações muito interessantes, por isso que eu escolhi aqui o fly.io para rodar o nosso processo, tá? E outra coisa legal, que no front-end, boa parte das páginas que a gente vai utilizar ali, a gente pode, por exemplo, dizer que aquela página vai ser uma página estática, que ela vai ser gerada de tempos em tempos, e a gente vai acabar precisando interagir muito pouco com o nosso back-end no dia a dia do nosso portfólio, mas isso pode não ser verdade em outras aplicações, e você tem uma série de configurações fáceis para que você diga, por exemplo, com a quantidade mínima de nós que vão ficar disponíveis na sua aplicação o tempo todo. Eu quero que na minha aplicação tenha 10 máquinas prontas para atender aí a minha demanda. Então ele vai colocar para você 10 máquinas e você vai pagar de acordo com a necessidade e uso da tua aplicação. Então vamos lá. Ele tem, se a gente fosse fazer o deploy diretamente aqui usando o back-end, né, começar a fazer, por exemplo, aqui, uma das coisas que eu preciso fazer, né, o fly.logout, porque eu estou logado com outra conta aqui na minha máquina e eu preciso deslogar, e a gente vai fazer o login, né, então fly autenticação.login. Então, fazendo login, ele vai abrir a tela, a gente vai selecionar a conta que você quer selecionar e uma vez feito isso, a gente tem aqui o usuário logado. Então, estou com o meu usuário logado na aplicação, então agora eu posso fazer o deploy. Beleza, esse é um ponto. O outro ponto é que nós vamos precisar do Docker aqui na nossa máquina, certo? O Docker é a ferramenta número 1 de desenvolvimento, digamos assim, né? Se você entra aqui no Raiz, ele vai dizer exatamente isso. É a ferramenta de desenvolvimento mais usada, né? A número 1. E aí você pode clicar aqui, ó, em Download Docker Desktop, ou você entra aqui em Produtos, Docker Desktop, e consegue baixar aí, por exemplo, para Mac, com o Apple Silicon, o Mac Intel, o Windows, né? ADM64, que é o que essa máquina aqui é. E aí você baixa, instala o Docker, que é super simples, e você vai ter aqui no System Try do seu computador rodando, por exemplo, o Docker Desktop, que é o caso aqui da minha máquina, tá? Então, você pode instalar banco de dados, o N8N, Node.js, o que você quiser dá para instalar no Docker, que é uma ferramenta que cria ambientes isolados dentro do seu computador para instalar software. E como você descreve esses ambientes muitas vezes através de um arquivo descritor, esse arquivo pode ser passado para outro desenvolvedor que também usa Docker e ele consegue replicar exatamente o mesmo ambiente que você testou na máquina dele ou, por exemplo, no ambiente de produção. Então é uma ferramenta muito legal, não vou entrar muito no mérito, mas instale essa ferramenta e tem ela aí rodando na sua máquina, que vai ser importante para o que a gente vai fazer agora. Beleza, então a gente não tem nenhuma aplicação rodando aqui no fly.io, certo? A gente dando um refresh aqui, tá tudo zerado, a gente não fez o deploy ainda, a gente vai começar a fazer o deploy agora. Como eu falei para vocês, se é que eu falei, não sei se eu falei, mas vou repetir novamente, se eu fizesse o deploy diretamente da pasta back-end, ele ia reconhecer que nós temos uma aplicação Nest.js que vai rodar de uma determinada forma específica, então ele já conhece o framework, já sabe que dentro do framework tem um banco de dados, já sabe várias coisas, certo? Então, a partir dali, ele poderia criar a aplicação. Posso até mostrar para vocês, ó. Vou colocar aqui fly.launch para disparar. Eu vou colocar aqui, tipo, no deploy, mas embora eu vou parar o processo no meio e ele vai, tipo, verificar o que tem. Ele descobriu que é uma aplicação Nest.js e disse o seguinte, ó, eu vou criar
lá no teu plano, Leonardo Leitão, vou criar aqui um back-end chamado back-end, code, darkness, não sei o que mais lá no Rio de Janeiro, com uma CPU, 1 GB de RAM, e vai criar também aqui um banco de dados baseado no código-fonte da tua aplicação. Eu sei que tu vai precisar de banco, vou criar o banco de dados e tal. Você poderia criar por aqui. O problema de criar por aqui é que não vai funcionar, porque nós estamos utilizando na nossa aplicação o módulo core, que seria esse módulo núcleo aqui. Então, só mandar o back-end lá para o Fly.io não vai funcionar, porque a gente precisa do módulo core também, porque ele depende dessa parte comum. Se eu tirasse o módulo core, colocasse tudo dentro de back-end, beleza, ia funcionar de forma tranquila. Então, se você tem apenas o back-end, basta entrar e ele vai fazer aí boa parte do processo automaticamente para vocês. No nosso caso, não vou querer fazer isso, eu vou sair e nós vamos entrar no raiz do nosso projeto. Beleza, uma coisa que ele vai precisar é de um arquivo Dockerfile, porque a partir do Dockerfile ele vai usar esse descritor, quase falhou a voz aqui, esse descritor para gerar um ambiente lá, para criar esse ambiente para fazer o deploy da nossa aplicação. Se eu colocar aqui Fly.io, Docker, Nest.js, esse é isso aqui eu estou falando um pouco do que eu fiz no planejamento, certo? Agora eu não precisaria mais entrar aqui não. Mas se você entrar, você vai ver que no primeiro link, que inclusive já foi visitado por mim, tá? Alguém fez uma pergunta, né, sobre fazer o deploy do Nest lá na Fly.io, alguém deu aqui algumas sugestões. Se você descer um pouco mais, vai ter aqui um exemplo de um Dockerfile. E esse Dockerfile foi o que eu usei como referência para criar o que eu vou mostrar para vocês e que está anexado nessa aula. Então vai ter um Docker aqui anexado para que você possa baixar, certo? Tomara que eu lembre de colocar esse arquivo, mas você vai ver que é simples de fazer, tá? Se você pegar esse modelo aqui e você fizer as mudanças que eu vou mostrar para você, você já vai ter aí boa parte do que nós vamos precisar durante o nosso deploy. Beleza, então aqui tem um modelo, e aí esse modelo eu vou fazer algumas alterações exatamente sabendo que eu estou trabalhando não apenas com a minha aplicação back-end, mas a aplicação back-end juntamente com o core, tá? Então vamos lá, o que é que eu vou fazer? Dentro do raiz do meu projeto, aqui lá no nosso portfólio, eu vou criar aqui o meu Dockerfile. Então, vou criar aqui um arquivo chamado Dockerfile. E nesse Dockerfile, eu vou pegar aqui do meu planejamento o arquivo que nós vamos utilizar para fazer esse deploy. Então, colocando aqui, ó, nós vamos analisar agora o nosso Dockerfile, certo? Por que eu coloquei? Deixa eu fazer por partes aqui. Basicamente, o que nós temos aqui é uma imagem que eu chamei de Builder, que vai ser a imagem que vai ser responsável por compilar o nosso projeto. Depois a gente vai pegar os resultados e jogar numa outra imagem, que vai ser um Alpine, que é um Linux, que vai ter dentro desse Linux instalado o Node na versão 20, tá? Então já tem uma máquina, uma imagem pronta com um Linux, que dentro dele vai ter o Node na versão 20 instalada lá pra gente. Então, basicamente, começa a partir dessa imagem. Nós vamos ter aqui um usuário chamado Node, tudo bem? Vai ser o usuário que a gente vai usar para esse script, e nós vamos começar a trabalhar a criação das pastas para que a gente possa ir fazendo o processo de configuração. Primeira coisa, ele vai dizer que o diretório que nós vamos trabalhar é o diretório /home/node /backend. Aqui seria o raiz da minha aplicação, assim como nós temos o raiz do projeto, que tem a pasta backend e a pasta core. Eu vou colocar a pasta raiz como sendo /home/node, e eu já vou entrar na pasta backend para rodar os comandos abaixo. E aí, esse comando workd, ele tanto muda o diretório que você vai trabalhar, como ele vai criar esse diretório se ele não existir. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou copiar o arquivo .json, né, na verdade, asterisco.json, tanto ele vai copiar o package.json como o package-lock.json, e ele vai colocar esse arquivo dentro da pasta backend, que eu acabei de criar. E aí eu também mudei para ele trabalhar dentro dessa pasta. E nós vamos fazer uma instalação, né, um clean install, né, por isso que o comando é CI, precisa ter o arquivo, o lock lá para que ele funcione essa instalação, e ele vai fazer a instalação de todas as dependências do projeto. Então, aqui, basicamente, o que nós temos nesse momento são dois arquivos, o arquivo package.json e o package-lock.json. Fez a instalação, eu mudei aqui agora o diretório raiz para ser o diretório /node, que é o raiz. E aí, nesse comando, ele vai copiar simplesmente tudo que a gente tem aqui no nosso projeto para dentro dessa pasta node. Tanto para a pasta backend como na pasta core, vai ser copiado a partir desse comando aqui na linha 17. Tá? Ele vai copiar e vai dizer que o dono do arquivo é exatamente o meu usuário node, que foi definido aqui na linha 5. Passando para o próximo passo, ele vai entrar na pasta do back-end, que já tem todo o código-fonte dentro dessa pasta, que já tem aqui as nossas dependências instaladas na pasta Node Modules. Ele vai pedir para gerar a estrutura do Prisma, vai pedir para fazer lá o build do projeto, e no final ele vai remover todas as dependências de desenvolvimento. E isso é bom porque no final a gente vai ficar com uma imagem menor, porque nós temos várias dependências que não são necessárias em produção. Essas são as dependências de produção, e todas essas aqui, ó, são dependências de desenvolvimento que não me interessam em produção. E é exatamente o que ele vai fazer, ele vai tirar tudo que é dependência relacionada a desenvolvimento e vai deixar apenas o projeto compilado, depois desse comando, né, npm run build, vai deixar o projeto compilado, já gerou toda a estrutura do Prisma e vai tirar as dependências de desenvolvimento. Beleza, essa parte inicial aqui é a parte do builder. Ah, Léo, eu também preciso baixar dependências do projeto core. Se você precisar, você vai descomentar aqui, ó, o diretório raiz para ser o home node core, baixa o package.json e roda uma instalação limpa para ele baixar todos os pacotes desse módulo aqui. Mas não é o caso, a gente não vai precisar.
Então, deixei aqui comentado. Mas aí, continuando, você termina aqui a parte do Builder, que é exatamente para construir o projeto. Depois que a gente construir o projeto, nós vamos usar uma máquina Node também, na versão 20. Nós vamos colocar aqui para ser um ambiente de produção. Nós teremos o nosso usuário Node também, e o diretório raiz vai ser o home/node. E eu vou copiar do que eu acabei de fazer no Builder para dentro dessa máquina, apenas aqui o package.json e o arquivo lock também. Vou copiar toda a pasta Node Modules e vou copiar aquilo que foi compilado no projeto, ou seja, a pasta dist. Tudo isso vai vir a partir da nossa imagem Builder, que nós criamos logo ali no início, e no final, depois que tudo isso é copiado para dentro da imagem final, ele vai executar o comando Node exatamente nesse caminho, que é o caminho correto para startar a nossa aplicação. Com isso feito, com o arquivo Dockerfile configurado, a gente vai rodar lá no raiz do nosso projeto exatamente aquele mesmo comando que eu executei há pouco tempo, que foi o fly launch no deploy. Então eu vou executar ele vai detectar que tem um arquivo Dockerfile dentro do meu repositório, eu vou colocar dentro da organização Leonardo Leitão esse projeto chamado Portfólio, que vai ser lá no Rio de Janeiro, com essa CPU, com quantidade de memória, não tem banco de dados, não tem Redis, não tem nenhum desses elementos. Eu vou dizer que eu quero continuar, sim, não vou mexer em nada nessa configuração, e ele vai fazer o processo de criar a nossa aplicação, não vai fazer o deploy ainda, ele vai criar a nossa aplicação lá dentro do Fly.io e vai criar um arquivo para a gente de configuração dentro do projeto. Eu vou dizer que não, que é o padrão, beleza, ele fez o processo de configuração. Se a gente olhar dentro do nosso projeto, você vai ver que agora, aqui no raiz, além de ter o Dockerfile, nós temos esse arquivo fly.toml, que é exatamente o arquivo de configuração, que diz o nome do projeto, que diz qual é a região, né? Essa região aqui quer dizer que é o Rio de Janeiro, né? Que é o mesmo sigla do Galeão. Aí ele está dizendo qual é a porta interna, isso aqui é importante, porque o nosso projeto está rodando na porta 3000. Eu acho até que ele estava rodando aqui no terminal, mas eu parei. Beleza, a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou mudar a porta para ser, por padrão, a porta 4000, aqui, certo? E eu vou mudar também, nesse arquivo de configuração, para ele não usar a porta 8080, mas a porta 4000, porque aí ele vai fazer esse redirecionamento de forma correta lá quando ele fizer o deploy da aplicação. Aqui você pode dizer quantas máquinas, no mínimo, você quer que ele fique rodando. Ah, eu quero que fique rodando 3 máquinas, eu quero que fique rodando uma máquina ou nenhuma máquina. Se a sua aplicação ficar parada, ninguém ficar acessando, ele mata todas as máquinas e isso faz com que você economize, você não fique pagando absolutamente nada enquanto a sua aplicação não está sendo utilizada. E quando ela for utilizada, ele vai fazer lá, ele vai levantar a sua máquina para atender aquela requisição, tá? Então aqui tem as configurações básicas, então quantidade de CPUs, quantidade de memória, e aí você vai colocando as configurações aqui, tá? E uma vez que tem esse arquivo, e eu já mudei a porta, que isso aqui é importante para funcionar, se você for lá na interface, você vai ver que agora nós temos uma aplicação aqui, que é exatamente o nosso portfólio. Então, agora que a gente tem a aplicação aqui, ela não foi feita o deploy ainda, vai ser feita, mas já está aqui a aplicação para que a gente possa configurar os últimos detalhes. Está faltando o quê? Está faltando a gente colocar dentro do, quando você entra aqui, ó, dentro da sua conta, ele vai mostrar nas aplicações todas as aplicações que você tem configurado. Clicando na sua aplicação, você vai ter um outro menu lateral e aqui nós colocaremos o segredo, o secret. E é exatamente aqui no segredo que nós vamos colocar lá na nossa aplicação as nossas duas variáveis de ambientes, tá? Que é o database URL e o direct URL. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Eu vou fazer isso e vou pausar para que a gente possa continuar na próxima aula. Nós vamos adicionar um secret, eu vou colocar aqui database URL e vou pegar o valor do database URL que está dentro do meu arquivo .env. Eu não vou mostrar aqui porque o arquivo .env tem um dado sensível lá, mas vai ter o arquivo .env que você vai colocar aqui, que você já colocou, né, que está configurado aqui, você vai pegar o valor e colocar aqui, sem as aspas duplas, tá? Não precisa colocar no formato string. Pega só o conteúdo desse valor, dessa variável de ambiente, coloca aqui. A mesma coisa você vai fazer para outra variável de ambiente, que é o direct URL. Você precisa ter essas duas para fazer funcionar lá, eventualmente, se precisar rodar migration, alguma coisa do tipo, tá? Mas aí eu vou configurar as duas variáveis de ambiente lá dentro do fly.io. Depois que terminar isso, a gente está prontíssimo para fazer o deploy da nossa aplicação. Pronto, acabei de configurar há menos de um minuto atrás as duas variáveis de ambiente. Parei a aula, configurei em pouquíssimos segundos e já estou começando a aula novamente para que a gente possa agora fazer o deploy da nossa aplicação. A gente já tem o banco de dados configurado, tanto das duas variáveis de ambiente, e agora o que a gente vai fazer é rodar o fly deploy. Então, recapitulando, quando eu rodei o fly launch no deploy, eu coloquei o no deploy exatamente porque eu preciso das duas variáveis de ambientes. E aí, na hora que eu coloquei o no deploy, ele já criou para a gente esse arquivo de configuração. E a única coisa que eu precisei mexer nesse arquivo de configuração foi a porta interna, porque a gente vai ter que ter a nossa aplicação back-end rodando em uma porta, e eu preciso dizer qual é a porta interna para que ele possa direcionar na porta 443, que é o protocolo HTTPS, direcionar para a porta interna correta, que no caso aqui vai ser a porta 4000. Eu coloquei a porta 4000
Só porque a gente já está bem pertinho de criar a aplicação front-end. Por padrão, o Next.js usa também a porta 3000, né? A gente já facilita aqui colocando a porta 4000 no nosso projeto do back-end e o front-end vai rodar na porta 3000. Dito isso, a gente tem um arquivo de configuração, temos o Dockerfile já com tudo aquilo que precisa ser feito para funcionar. É um arquivo pequeno e eventualmente você pode até mexer dependendo do nível de configuração que você precise fazer no futuro em relação ao projeto. E agora, com o arquivo configurado uma única vez e o projeto já foi colocado lá dentro do console lá do Fly.io, para a gente rodar aqui o processo de deploy é muito simples, eu já estou logado, basicamente eu vou fazer isso, certo? Coloco para ele fazer o deploy, ele vai construir aí a imagem, vai fazer um processo de baixar talvez algumas coisas importantes para fazer funcionar, depois o processo vai ficando mais rápido, tá? Aqui no caso ele até usou a imagem que já foi feita, já tem na minha máquina, essa imagem já existe, então ele acaba fazendo o processo mais rápido, mas na sua máquina, que talvez seja a primeira, ele vai baixar essa imagem, deve ter aí, sei lá, uma quantidade de megas, 200 megas, alguma coisa assim. Ele vai baixar essa imagem e vai demorar um pouquinho mais, mas depois o processo acaba sendo muito rápido, tá? Então o processo do build aqui começou, são 8 passos para ele fazer o build. Já copiou o arquivo back-end, já rodou aqui a instalação das dependências do back-end, já mudou aqui para a pasta tal, já copiou todos os arquivos, já está aqui gerando Prisma, gerando as imagens, ó, já vai subir para a gente a nossa aplicação e com isso a gente já vai ter o nosso projeto funcionando. Depois, para você fazer novos deploys com novas versões, gente, é muito mais fácil, tá? Por mais que tenha demorado aqui alguns minutos, se a gente fosse fazer um deploy do zero, criando máquinas, criando redirecionamentos, balançamento de carga e outras coisas, ficaria talvez muito mais complicado de se fazer do que utilizando o Fly.io, que é uma excelente opção para você, por exemplo, empreender, colocar a sua aplicação no ar, juntamente com o Supabase também é uma configuração muito interessante. Deixa eu ver se precisa configurar alguma coisa, ó. Porta 4000, o endereço interno, acho que está fazendo outra coisa aqui. Vamos ver se está funcionando a nossa aplicação. Ó, terminou. Portfólio, fly.dev, ó, já apareceu aqui o Pong, e se a gente colocar barra projetos, ou colocar aqui o barra certo, que eu reiniciei a máquina, eu estou com o teclado internacional aqui, ó, barra projetos, ele já vai mostrar pra gente os projetos e já conseguiu ir lá no Supabase, pegar as informações e tal, ó, barra projetos, barra destaques. Então, destaques não, né? Destaques é das tecnologias, ó. Então, tecnologias, barra destaque, ele trouxe aqui as informações das tecnologias com destaque, todas as tecnologias, ó, ele vai trazer agora, e também a gente tem a opção de trazer projetos por ID, por exemplo, ID 2. Então a gente já tem todos os nossos serviços lá no back-end funcionando e na nuvem. O que a gente pode fazer, e a gente pode deixar até para fazer um pouquinho mais lá na frente, é colocar um certificado digital e fazer um mapeamento, um CNAME dentro do nosso domínio para que a gente possa colocar, por exemplo, API.portfolio. Acho que eu coloquei lá um nome no final do domínio que eu esqueci agora, né? Portfolio.digital, sei lá. E aí você pode fazer com que essa URL, que é portfolio.fly.dev, aponte para o teu projeto com a URL do teu projeto. A gente pode fazer isso depois. E não é difícil gerar aqui certificados, tá? Tem uma opção aqui, ó, específica para a gente gerar certificados e colocar um certificado customizado para que tu rode a tua aplicação no teu domínio. Então tá aqui, a aplicação foi feita deploy. Se a gente olhar aqui as máquinas disponíveis, ele colocou aqui 2 máquinas, tá? Ele colocou para ter redundância, digamos assim, na nossa aplicação. Mas como a tua aplicação está dizendo que o mínimo de máquinas é 0, se ela não continuar sendo usada, ele baixa as 2 máquinas, tira do ar e você não paga nada. E a partir do momento que começar a ser utilizado, ele vai lá e sobe essas máquinas para atender às demandas aí do back-end da tua aplicação. Beleza? Então fizemos o deploy, nossa aplicação está funcionando, acessando o Supabase. E agora a gente está já na hora de começar a trabalhar com o front-end da nossa aplicação. Vou fechar aqui as outras coisas. Eu vou deixar aqui aberto o console do Fly.io, que a gente pode mexer depois. O Contabo a gente não vai mexer aqui, mas fica de sugestão caso você queira criar aí uma máquina barata. E a AWS, né, sempre é o padrão de fato, né, de nuvem de infraestrutura, que também não é difícil configurar uma máquina lá na AWS. Beleza? Então eu vou ficar por aqui e até a próxima aula. Pessoal, eu quero fazer um teste com vocês agora, que é o seguinte: as 2 máquinas estão paradas. O que é que vai acontecer se eu tentar acessar a minha aplicação com as 2 máquinas paradas? Ó, tem uma máquina aqui parada e tem outra parada. Eu estou acessando, né, 7 horas depois que eu fiz o deploy da aplicação. E agora? Será que vai ser rápido ou vai ser lento aí o processo de atendimento da nossa requisição? Vou testar aqui, né? Então, ó, portfolio.fly.dev/projetos. Vou executar. Vamos esperar aí, ó, demorando um pouquinho. E a resposta veio talvez depois de uns 3 segundos aí de requisição. E aí, obviamente, depois que é feita a primeira requisição, a máquina vai ficar disponível, né? Então, você dá aqui um refresh para a gente ver agora. Ó, tá acontecendo que essa máquina aqui de baixo, ela passou a funcionar. E aí você pode, eventualmente, colocar aqui para outra máquina também ser startada. E ele vai ficar nesse processo, né? De parando a máquina e iniciando a máquina de acordo
com a necessidade. Eu posso parar aqui as duas máquinas, por exemplo, não vou mais trabalhar agora e tal, e aí você pode parar as duas máquinas. Da mesma forma, o que vai acontecer? Se você der um refresh lá na aplicação, ele vai inicializar automaticamente. Ó. Vou dar novamente aqui um refresh, ele vai esperar um tempo de processamento e trouxe a resposta aqui da nossa máquina. Tá? Então, o tempo, né, que a gente chama desse, o início frio, né, o cold start, né, que é o início da máquina de forma fria, quando você tem ali a primeira requisição. Então ele vai demorar aí talvez uns 3 segundos na primeira requisição. Depois daí ele vai ficar atendendo e obviamente ele não vai ficar desligando o tempo todo, ele vai desligando depois que passa um tempo sem o uso daquela máquina. Isso é muito bom porque diminui bastante o custo aí que você vai precisar pagar na nuvem. Então é uma solução muito interessante, principalmente para quem está começando um projeto que ainda não tem um uso muito forte. Mesmo que você tenha um uso forte, você consegue dizer quantas máquinas você quer que fique ativo o tempo todo e você vai, obviamente, ter a infraestrutura que você precisar na sua aplicação. Para que a gente possa concluir de fato o deploy do nosso back-end, o que está faltando não é o deploy, mas para que a gente possa ter a URL na nossa aplicação. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui é na parte de certificados. Eu vou querer acrescentar uma URL para que a gente possa criar um certificado. E aí eu vou entrar lá no GoDaddy. Deixa eu entrar aqui no GoDaddy, numa outra página, porque pode ser que tenha alguma coisa sensível aqui no meio do caminho. Meus produtos, vou selecionar aqui especificamente o domínio. Deixa eu procurar aqui o domínio que eu comprei, é o portfólio.digital. E aí eu vou selecionar lá para a gente fazer o gerenciamento DNS, tá? Então, eu estou dentro desse endereço, o portfólio.digital, e vou até colocar aqui para a gente ter à disposição caso a gente precise fazer alguma coisa. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar esse endereço aqui, portfólio.digital, e o endereço que nós vamos gerar o certificado vai ser api.portfolio.digital. Esse é o endereço que eu quero acessar a minha aplicação, e não portfolio.fly.dev, né? Porque fly.dev não é o meu domínio. Então, eu vou criar aqui um certificado, ele vai adicionar aqui embaixo, e a gente precisa fazer aqui alguns ajustes no DNS para que ele possa ter certeza de que nós temos esse domínio mesmo, tá? Então ele está pedindo o seguinte, ó, para que você verifique o ownership do seu domínio, que é inclusive opcional, mas eu vou fazer, ó, você vai gerar um registro chamado CNAME, que vai ter esse valor aqui, então eu vou lá, ó, vou adicionar um novo registro. Qual tipo? Vai ser um CNAME, o valor vai ser esse, tá? E o valor não, a chave vai ser essa e o valor vai ser esse outro que eu peguei aqui. Beleza, então, ó, api.portfólio digital, blá, blá, blá. Então, eu vou salvar essa verificação para que ele possa testar lá e ter certeza de que a gente tem como é que se diz? O ownership, né? A propriedade desse domínio. Aí, normalmente, gente, quando a gente trabalha com DNS, às vezes tem um delay, né, de um tempo, porque nem sempre essa propagação é feita de forma automática. E aí ele está pedindo para eu gerar aqui 2 registros para que ele possa, de fato, conseguir fazer o redirecionamento correto. O primeiro vai ser um registro A, que é API, então eu vou colocar aqui, ó, novo registro A, o nome API vai apontar para o endereço IP. Então, o endereço IP é exatamente esse aqui, e eu vou colocar o endereço IP aqui, vou salvar. E vou gerar um outro registro aqui, AAA, com API, que vai para esse valor aqui, certo? Tanto o IPv4 como o IPv6. Então, vou colocar aqui um registro do tipo AAA, que vai ser API e vai apontar para esse IPv6 aqui. Então, com essas mudanças, eu acredito que quando ele detectar essas mudanças aqui, ele vai gerar para a gente certificado. Deixa eu dar pedir para ele checar novamente aqui, ó. Já conseguiu verificar que deu certo e já verificou também que o domínio deu certo, beleza? Eu acredito que com isso a gente pode testar, vou deixar para testar na próxima aula, né? Ele gerou aqui o certificado, já está tudo verdinho aqui, tá só com esse erro aqui, não sei exatamente se é algum erro específico dele lá, mas de qualquer forma eu vou testar na próxima aula se o certificado funcionou e se a gente já consegue acessar a nossa aplicação através do nosso próprio domínio. Pronto, coloquei numa aula separada para ter segurança, né? Porque se desse errado eu ia ter, poxa, eu tenho que gravar tudo de novo, né? E tal. Mas deu certo, funcionou de primeira, né? Então foi rápido também, durante a própria aula ele já conseguiu reconhecer tudo. Nem sempre é assim, mas aconteceu de dar certo. api.portfolio.digital, se eu colocar aqui /projetos, ele vai trazer os nossos projetos e colocando aqui o zoom um pouco menor, você vai conseguir ver todas as informações. Então agora, além de a gente ter a nossa aplicação publicada lá no fly.io, além de a gente conseguir ter uma aplicação super otimizada, né? Porque você não vai estar usando a máquina enquanto não estiver ali fazendo nenhuma atividade com ela, mas além disso também a gente conseguiu colocar um domínio específico que a gente tinha comprado, e aí quando você comprar o seu domínio, você pode criar também aí um mapeamento, né? Quase que falhou aqui, um mapeamento de um domínio para o outro, tá? Então agora a gente vai, a partir de então, vamos acessar o nosso back-end através de api.portfolio.digital, e aí a gente vai acessar todos os serviços que nós criamos dentro da nossa API, beleza? Então é isso.
e com isso a gente termina essa parte importantíssima do deploy da nossa aplicação, que fica faltando agora, aí sim a gente precisa ir para o front-end. Pessoal, a última coisa que eu queria falar hoje e sobre o fluxo aqui que nós criamos do nosso assistente pessoal é a possibilidade que você tem, que na verdade é algo recomendado, você aplicar segurança dentro do teu webhook. Existem algumas alternativas, depois a gente pode voltar para esse tema, mas eu já queria citar isso para vocês. A primeira forma de você evitar acesso indesejado é você tornar esse fluxo não ativo, tá? Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é, se você deixar ele ativo, você pode colocar o path do seu assistente pessoal com um nome, digamos assim, uma hash, um nome único, que não é fácil de ser detectado, e essa URL não ficar visível para as pessoas que eventualmente vão acessar a sua aplicação front-end. Basta você acessar essa requisição, essa chamada, do lado do servidor da sua aplicação. E é fácil de fazer isso também, tá? Você não precisa necessariamente tornar essa URL pública para quem vai acessar ali a aplicação do portfólio. E outro ponto também é que você pode criar aqui autenticações, né? Seja uma autenticação baseada em um JWT, que você pode inclusive criar aqui uma credencial, definir aqui um passphrase, né? Uma frase para que ele possa gerar um token JWT e aí você conseguir, a partir de um token, acessar o teu webhook. Então, existem algumas estratégias de autenticação e algumas formas de você proteger esse acesso. Por quê? Porque se você deixa o seu webhook aberto, você coloca essa URL de forma pública, nada impede de alguém fazer lá várias chamadas e isso causar, por exemplo, um prejuízo financeiro. Então, cabe aqui a observação que a forma mais simples, digamos assim, é você eventualmente não liberar essa URL para o público, né? Consumir essa URL como uma variável de ambiente colocada apenas do lado do servidor e você colocar, por exemplo, um path como um hash, porque o caminho em si ele não é tão importante. O mais importante é que a sua aplicação front-end tenha a possibilidade de acessar esses dados lá a partir do servidor. Tá? E outra coisa que você pode fazer também é você estabelecer um limite de conversa, né? Você não querer, por exemplo, colocar permitir que, por exemplo, um determinada chat ID tenha, sei lá, 300 interações. Não faz sentido. Você pode limitar até a questão de tempo também. E outra coisa que você pode fazer, que depois a gente vai precisar mexer nisso, né? Se você quiser permitir o CORS, você pode colocar aqui, inclusive, dizer qual é o endereço que você vai permitir o acesso ao CORS e também é possível colocar listas de IPs que você permite que sejam utilizadas para filtrar, né, e só permitir chamar aí o seu webhook a partir dessas listas de IP. Então você tem aí uma série de ferramentas interessantes que você pode usar no seu webhook para proteger e trazer segurança. Depois a gente pode até comentar um pouco mais sobre isso.